Vamos dar início à terceira parte da reunião do dia 6 de novembro de 2016. E hoje nós vamos falar então sobre a estratégia de comunicação e oposição não violenta de Jesus. Então, é o capítulo 6 do livro do Walter Wink, que a gente já falou em uma outra reunião, mas para o início desses nossos encontros. E até quando a gente for colocar isso no blog, acho que vale a pena colocar um link para essa reunião inicial, essas duas, né? Foram duas, em que eu exponho a ideia geral do livro, né? Então esse livro se chama Os Poderes Instituídos, e a ideia do livro é mostrar uma interpretação antropológica para as origens da violência nos agrupamentos humanos e nas relações entre os seres humanos. Então, de onde emerge a violência. E a ideia central do livro é que os seres humanos nos agrupamentos instituem regras de convívio, costumes, que carregam uma violência em si. Essa violência se cristaliza nessas instituições e passa a jogar contra os indivíduos que essas instituições estão tentando proteger. E aí, a partir de um determinado tempo, como o poder é distribuído de maneira não uniforme, as instituições passam a ser autosservientes, ou seja, elas atuam de maneira a apenas reforçar a ordem que está posta. De maneira que os indivíduos passam então a trabalhar para as instituições em vez de o contrário, né, de as instituições servirem a sociedade, servirem os indivíduos. Então, a expressão-chave do livro é sistemas de dominação. Então a ideia é como existem sistemas de dominação, como que o Daniel acabou de explicar aqui na fala dele, em que você quer tomar uma decisão que respeita o ser humano, mas as regras tiram essa seiva humana. E aí você fica perdido num dilema entre a sua humanidade e a humanidade daquele com que você está tratando, porque uma regra impõe uma determinada direção. E você muitas vezes se vê numa postura em que a pessoa é desumanizada, ela vira um objeto. Ela vira uma célula numa planilha, ela vira um número a ser remanejado, ser, né, adicionado em outro agrupamento, que caiba dentro de uma estratégia que não tem cara, que não tem, né, nome, não tem pessoalidade. É algo realmente objetificado, né, coisificado. Bom, então aqui o que a gente vai falar hoje é o capítulo 6 desse livro. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o capítulo ele é pequeno, mas ele tomou metade do bloco de anotações frente e verso. Tá? Então, eu vou tentar sintetizar. Isso aqui já é a sintetização do capítulo, porque dá vontade de copiar todo o capítulo, de tão interessante que é. E a mensagem central deste capítulo é: Jesus não veio nos ensinar a oferecer a outra face para nos acovardarmos. Ele não veio nos ensinar a ficar sentado sem fazer nada esperando o reino dos céus. Ao contrário, Jesus veio trazer uma urgência divina para a transformação do meio que a gente vive. Então, o propósito fundamental deste capítulo é, a partir dessa interpretação, tentar desfazer a interpretação tradicional de uma parte específica do Evangelho que ensina a gente a oferecer outra face, caminhar a segunda milha e dar todas as nossas roupas quando alguém pedir isso da gente. Então a ideia inicial é que ele vai formar um espantalho, né, a partir do qual ele vai bater, então deixando claro que essa é uma interpretação apenas. Tá? E a ideia é que, se você olha por essa ótica, essa mensagem de Jesus, tá? Daqui a pouco a gente vai passar pelos capítulos do Evangelho e os versículos, o oferecer outra face dá uma sugestão de mansidão quase servil, de submissão. E aí eles definem, então, essa postura de Jesus como de um idealismo impraticável, porque não geraria qualquer transformação, apenas subordinação. Então a ideia de oferecer outra face é vista como passividade e covardia. Não resistir ao mal, que é algo que vai aparecer, é visto como submissão. E o andar a segunda milha como um desdobrar a si mesmo e até colaborar com o seu opressor. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele fala isso no texto? No texto. Tá. Esse é o argumento. Ele coloca essas coisas de Jesus no texto. Então. Esse é o argumento dele, que quando você interpreta tradicionalmente, todas essas mensagens estão dizendo assim, ó, fica quietinho, submeta-se. Porque a submissão é o caminho de Deus.
E aí ele vai dizer que se for tomado assim, não só os ensinamentos de Jesus se tornam impraticáveis, como eles aparecem ser meio masoquistas e até suicidas, em certo ponto. Então, é contrastante interpretar essa mensagem assim e o próprio exemplo de Jesus, que se ele fez algo, a vida inteira foi não se submeter. Ao contrário, foi confrontar diretamente os poderes instituídos, as regras do Sinédrio, os costumes da época, né? E aqui a gente, depois que eu explicar como ele vê, vocês vão começar a relembrar de passagens do Evangelho que vocês vão falar, é verdade, olha ali, ele fez isso ali. E aí não vai surpreender ao final por que ele foi tão injustiçado no julgamento. Porque é exatamente o que os poderes instituídos fazem quando você desnuda, quando você desmascara as regras e a injustiça delas. Os poderes instituídos reagem com uma violência incrível. Inclusive punindo uma pessoa que não tinha absolutamente nada, nenhuma infração com relação às regras. O que é manifesto na fala do Pôncio Pilatos. Ele não fez nada. Vocês não têm por que estar fazendo isso com ele. E aí o Pôncio Pilatos joga pra galera, né? Fala, decide aí. Bom, então os trechos estão em Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 41, e em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Tá? É fácil de achar, não tem nenhuma dificuldade. E a ideia central é, olha, eu já te disse, né, a mensagem de Jesus no Evangelho é olho por olho, dente por dente, e ele diz, então agora eu vou te falar o contrário. Quando te baterem na face direita, ofereça a esquerda. E isso é fundamental. Em Mateus é definido o lado do rosto. E o que passa batido vai ser fundamental para a interpretação do Walter Wink. Quando alguém te demandar a túnica, entregue inclusive a capa. E quando a última qualquer, a túnica. E quando te exigirem andar a primeira milha, caminhe também a segunda milha. Tá? Não quebre o punchline. Fefe, escute. Fefe, ela adora contar o final da história. Capítulo 5, né? Não, querida, é da Bíblia. É da Bíblia. Isso aqui é Bíblia, tudo Evangelho, Novo Testamento. Eu vi que você foi abrir, eu falei, uau, que domínio, né? Ela já sabe onde está ali, Mateus 5,38, eu já fui direto, eu falei, uau. Não cheguei nesse ponto de perfeição ainda. Ainda bem, senão eu ia me sentir mal. Graças a Deus, né? Ah, tá, não. Tudo bem. Ia me sentir apequenado pela sua grandeza. Não, fique tranquilo. Então a interpretação tradicional, basicamente no cabeçalho desses versículos, é não resista ao mal. E na historiografia do Evangelho, Santo Agostinho, que é o grande filósofo, ele vai dar uma tradução a isso, que é o seguinte, ó, não reaja nem em autodefesa, nem em defesa pessoal. Mas se alguém atacar o seu vizinho, você pode inclusive usar da violência. E o desdobramento dessa interpretação, Santo Agostinho é o maior filósofo, né, da escolástica, vai ser que você pode justificar a guerra quando ela estiver ameaçando alguém. Então isso acabou dando espaço para os estados, né, os reis, justificarem a Guerra Santa, justificarem as cruzadas a partir dessa interpretação do século IV, né, se eu não me engano, mais ou menos depois de Cristo. E o Walter Wink, então, ele vai colocar que não apenas o Evangelho não propõe a submissão, como ele, na verdade, vai colocar claramente uma resistência não violenta ao mal. Mas ainda assim uma resistência bastante firme. E ele começa analisando exatamente uma palavra que foi traduzida para o grego, que chama antistenai, que é a tradução que eles usam, e que ele vai colocar que a palavra antistenai, em grego, significa efetivamente levantar-se contra. O anti, né, o contra, e stenai é o levantar-se. Só que no Antigo Testamento, este termo antistenai, na verdade, representa uma estratégia de guerra. É uma estratégia militar em que as duas tropas, né, elas se movem uma com direção à outra e elas param bem na frente, na linha de frente uma da outra, e dali não recuam. Então, uma estratégia militar. O antistenai é exatamente ali. Se ficar ali e anti-stenai, que é o stand, né, que seria o ficar de pé, né, e o anti-contra. Então, é você marcar uma posição e não recuar. Então, é um ato, originalmente, a palavra é violenta. É rebeldia, é reação. E Jesus, então,
vai pegar esse contexto de insurreição até armada, que é pregado no Velho Testamento, e ele vai traduzir isso para os novos tempos que ele quer justamente inaugurar, né? Por assim dizer, com o seu pensamento. E aí o interessante, depois o Walter Wink vai buscar na tradução para a língua inglesa, que é feita pelo rei Jaime na Inglaterra, ele altera inclusive o texto para não induzir a população a reagir contra os monarcas. Então Jesus acaba sendo ali um grande promotor do absolutismo monárquico, né? Porque ele está justamente dando ao Estado, aos reis, esse poder de dizer para os súditos, não reaja. Então, ele vai mostrando como que as traduções vão se transformando pelos poderes instituídos, que estão tentando justamente manter a ordem tal como ela está. E é exatamente isso que o Walter Wink vai tentar questionar do jeito dele e colocar que, na verdade, Jesus ofereceu um caminho que era diferente a esses extremos que essa interpretação oferece, que é o quê? Fuja ou lute. Como lutar um pecado? O que você deve fazer? Fugir. E ele vai colocar, olha, mas não são as duas únicas opções. Então a interpretação do Walter Wink é que Jesus oferece uma terceira via. Tá? Então a terceira via de Jesus aqui é a ideia de você não se submeter ao mal, mas resistir não violentamente a ele. E aqui começa então toda a reinterpretação desses 3 ou 4 versículos que dão origem a esse capítulo incrivelmente denso. Bom, então, dito isso, o que significa não se submeter ao mal? Então, o primeiro ponto é se recusar, né, a se opor aos inimigos de maneira violenta, ou seja, devolvendo a mesma moeda. E isso tem algumas dimensões que eu vou tratar agora. Então, primeiro, a oposição não violenta significa que você não vai deixar o seu oponente ou seu inimigo ditar os termos da sua oposição. Ou seja, quando uma mulher feminista negra reclama da opressão da sociedade, não cabe a um homem branco dizer como ela deve protestar. Eu estou mentindo o quanto isso ocorre em Facebook ou em conversa? Reclama de tudo, né? Imagina, onde tem opressão a mulher negra no Brasil também, que é o quê? Aí é o homem branco dizendo para a mulher negra como que ela deve protestar pela condição dela, já que eu, homem branco, conheço bem a condição da mulher negra, não é? Aí, novamente, o que é isso? São os poderes instituídos tentando dizer para o oprimido como ele deve reagir. Ele diz, não. Quando isso acontecer, cabe uma oposição não violenta. Então, não vá, né, de maneira subalterna e ceda aos termos daquele que está oprimindo, consciente ou inconscientemente. Isso mesmo, aí, ó. Oposição não violenta. Assustou. Então, a terceira via, na verdade, uma forma assertiva, né, em que você vai reforçar a sua dignidade, a sua humanidade, mas de maneira não violenta. Então, a ideia aqui, se a gente pegar outros trechos do Evangelho, né, então ele coloca Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ali já é mais claro, né, ele diz, não revide ao mal com o mal. E aí em Mateus 5,39, na versão escolástica, que é uma versão mais antiga da Idade Média, que eram efetivamente, não foi o rei que traduziu, mas os escolásticos, né, os sacerdotes da época, não reaja violentamente àquele que te fez mal. Então ele vai buscando essas evidências nos textos para mostrar que a mensagem ela é muito mais sofisticada do que a gente é levado a crer. Muito bem, então quais são as estratégias que Jesus nos ensina de oposição não violenta? Primeira, você deve conhecer profundamente as leis e costumes da sua época. Porque como ele coloca um pouco antes, nesse mesmo capítulo, eu não vim aqui rejeitar ou negar as leis, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Então a primeira coisa, conhecer as leis e costumes. A segunda coisa, respeitar as leis e respeitá-las ao limite do absurdo. Porque quando você levar a interpretação dessa lei ao limite do absurdo, você vai revelar a injustiça que está nela. Terceiro, estar preparado para a humilhação que você vai sofrer como reação dos poderes instituídos. E essa humilhação tem que ser lidada com muito humor e até certo modo um ridículo, para você poder superar, né, a reação
do sistema de dominação, que vai ser justamente tentar te subjugar pela vergonha, pelo constrangimento. Quarto passo... Desculpa, posso pedir pra você voltar um passo, cara? Pode. Perdão. Esse início aqui? É. Tá. Então a primeira parte da estratégia de oposição não violenta é conhecer as leis e os costumes. A segunda parte é dar-lhes pleno cumprimento até o limite do absurdo, para você justamente desmascarar a injustiça que está ali dentro no respeito ao ser humano, que a lei está tentando proteger. Depois você está preparado para a humilhação, porque o sistema vai reagir com humilhação, e qualquer pessoa que já participou do debate econômico recentemente no Brasil sabe como é. Se você fala qualquer coisa diferente do que se espera, você é humilhado e desqualificado rapidamente. Então você tem que lidar com isso com até certo humor e ridículo, assim, né? Você tem que promover o ridículo para mostrar o que está ali. Isso tudo é Jesus. Isso tudo é uma interpretação do Evangelho especificamente. E depois a oposição e a resistência têm que ser incrivelmente criativas. Porque tão logo você tentar algo, os poderes instituídos vão se adaptar e vão fazer novas leis que impeçam aquela estratégia. Então, a sugestão que ficou solidificada nessas 3 palavras, na verdade, era uma postura que Jesus, né, colocava para as pessoas, para elas tentarem a todo momento criar formas de fazer protestos não violentos para justamente desnudar a violência que estava instituída naqueles sistemas de leis e regras. Então a conclusão é que o mal ele deve ser resistido, porém sem ser copiado. Então você deve resistir ao mal sem espelhá-lo. E aqui sem revidar. Responder com o mal. Né? Você não pode ser o mal ao revidar. Então, você não pode revidar o mal com o mal. Então você tem que resistir a ele, mas evitar usar as armas dele. Tá. E aí você vai ficar bem claro, mais claro na hora que nos exemplos. Isso aqui é a teoria geral que está por trás. Depois, resistir ao opressor sem imitá-lo. Então não pode usar o mesmo comportamento. E aqui o mais difícil. Você deve neutralizar o seu inimigo sem destruí-lo. Ou seja, você tem que saber a dose de força que você vai usar nessa reação para você não destruir o seu inimigo. Por quê? Você precisa amar o seu inimigo. O que implica ajudá-lo na transformação dele mesmo. Vocês veem que é bem fácil. Não estamos preparados. Né? Palavra, expressão-chave. Resista ao mal, mas não deixe o mal te comandar durante essa resistência. Não imite o mal. Use do bem para combater o mal. Essa é a ideia. A pergunta é, qual vocês acham que é o grau de sacrifício pessoal para conseguir algo dessa ordem? Cara, se você mirar pelos exemplos que existem, A conclusão... da sua vida. Não dá nem para mensurar, né? Da sua vida. A conclusão do livro é, medida. o verdadeiro pioneiro, ele tem que estar pronto para absorver na pele, literalmente no corpo físico, a reação violenta do sistema. Por isso que o martírio, ele acaba sendo uma força muito potente de transformação. Porque quando a pessoa dá a vida física, ela acaba mostrando para todos aqueles outros o exemplo de como o sistema é violento. Principalmente quando ele é incrivelmente e claramente injusto. Tá? Então essa é a ideia. E ela é um tanto sombria, porque rapidamente o seu instinto de autopreservação fala, não, mas será que eu faço tudo isso até o limite, desse jeito? Não, será que não tem um meio termo? Não dá para eu negociar, encontrar alguma acomodação? Aí é o instinto de autopreservação. Tá? Mas no limite, os grandes homens fizeram isso. Podem pegar. Gandhi, Martin Luther King. Pega aí, qualquer um que fez mudança efetivamente. Se não foi preso por muito tempo, o Mandela já é fruto das mudanças que estavam acontecendo. Que já não era tão violento a esse ponto. Né? Então você vê como as diferentes sociedades vão evoluindo e essa é a força da palavra. Então vamos ver como acontece. Então, primeiro trecho, oferecer outra face. Posso só interromper, falar uma curiosidade? Porque eu não sabia o que é Satyagraha, que foi até uma das fases. É. Eu não sabia o que era e tal, talvez estava lendo sobre Martin Luther King e Gandhi,
é a teoria, filosofia Satyagraha de ação não violenta. Isso. Satya é a verdade e Graha é o caminho. Então, o caminho da verdade, Caminho da mas verdade. como uma ação não violenta. Acaba sendo interpretado, é usada essa palavra para todas essas ações, todas essas tentativas de mudança não violentas que o Gandhi colocou, que o Luther King depois colocou. Então, Satyagraha é isso, é uma ação não violenta. Não sabia. Talvez num desdobramento dessa aula eu vou inclusive trazer um pouco do Martin Luther King, do Gandhi, porque eles eram longe de serem santinhos, serem anjos, tá? Eram seres humanos, repletos de defeitos, de más decisões, mas eles conseguiram encampar essa manifestação da oposição não violenta. Porque acho que tem muitas vezes essa percepção de angelitude, né? Jesus é Jesus, né? Seja lá como o homem histórico foi, né, o exemplo dele é o que importa, como é o exemplo, né, de Gandhi e tal. Bom, então o primeiro exemplo aqui da situação, o oferecer a outra face. Então o texto de Mateus diz assim, ó, se te acertarem na face direita, ofereça a outra. Então por que isso é importante? Porque a trajetória do tapa é importante. Então quando você recebe um tapa na face direita, você está recebendo um tapa ou com a mão esquerda, pela palma, ou com a parte de trás da mão, com a mão direita. O que acontecia? No judaísmo, a mão esquerda era reservada para tarefas impuras. E havia penitência para pessoas que usavam a mão esquerda em atividades que não fossem de limpeza, coisa suja mesmo. De maneira que se alguém fosse dar um tapa, daria com que mão? Com a direita. Isso significa que para você acertar a face direita, você tem que dar um tapa com o lado de trás, parte de trás da mão. Que é entendido como um tapa não de violência física, mas de violência psicológica. Que é como o mestre bate no escravo. É como o marido bate na mulher, para impor a sua superioridade. De forma que, quando receber um tapa na face direita, dada essa regra da impureza da mão esquerda, ele estaria recebendo um tapa de subjugação. Qual que seria a tarefa dele? Segundo aqui a oposição. Ofereça à esquerda. Porque a esquerda vai obrigar quem está batendo a fazer o quê? Ou usar a esquerda ou bater com a direita de frente. De palma. O que implica um confronto entre iguais. Então veja a sutileza. Eu sei que hoje, pra gente, isso não faz muito sentido. Faz todo sentido. Faz Hoje, todo não, é sentido. que hoje Que louco, né? a situação da humanidade é tão animalesca que o cara não tem mais esse sentido de honra, né? Ele bate com qualquer coisa. Mas na época, o sentido específico do tapa era o da subjugação. E é contra este tapa que Jesus está falando. É contra o sistema de dominação que diz que você é inferior ao outro. Então, ao oferecer a outra face, ele está frontalmente desafiando aquele que está tentando subjugar. Esse que está tentando subjugar pode pegar alguém e depois acabar com o cara, bater, espancar, fazer o que quiser. Mas ele vai fazer isso sobre um ser humano e não sobre um objeto, que é o que o tapa está tentando criar. Então, ao confrontar aquele que está tentando subjugá-lo, ele se humaniza. E ao se humanizar, ele tira do outro o poder de dominação que ele está tentando impor. E aí vem a frase do Gandhi que diz: o primeiro princípio da ação não violenta é a não cooperação com qualquer humilhação, que é o que esse tapa significa. E só para vocês verem como a inteligência não violenta é algo que excede o domínio do animal humano, vocês já viram como o burro faz? O burro, ele fica de cara para o seu dono. Não sei se você já viu. Quando você para e você estaciona o burro, ele fica com o traseiro onde amarra. Porque ele sabe que o dono não vai bater na cara dele. Então essa é uma forma, obviamente, no caso dele é instintivo, né? Não imagino que seja pensado. Apesar de que os burros são incrivelmente inteligentes, né? É péssimo dar o nome de burro para alguém que não é inteligente. Então esse é o primeiro. Essa é uma forma, né, de reação não violenta. A segunda, o despir-se de todas as suas roupas. Então em Deuterônimo,
capítulo 24, versículos de 10 a 13, está estabelecido que o credor de uma dívida, ele tem o direito de tomar a túnica do devedor até a noite, quando ele deve devolver a túnica para o devedor não passar a noite descoberto. Até o pagamento da dívida, todo dia, o credor pode ir lá e tomar a túnica do devedor, o que acaba sendo uma espécie de constrangimento para o devedor, né, para forçá-lo a pagar, mas tem ali um limite de respeito da condição humana. Então a ideia de Jesus qual que é? Quando vierem lhe tomar a túnica, aí aqui eles colocam capa, né, na tradução, mas na tradução original, assim, dá toda a roupa, sai pelado. É para dar tudo, inclusive, né, a roupa de baixo. O que Jesus está tentando fazer? Criar um constrangimento na pessoa que toma, no credor. Então qual que é a ideia? Existe essa regra em Deuterônimo, só que existe também uma outra regra que está em Gênesis, que diz que o mais culpado pela nudez que constrange é aquele que criou a exigência da nudez ou aquele que observa. Ou seja, o cara que está peladão, né, porque ele não pagou, o homem ou a mulher, ele está sofrendo um constrangimento, mas pela lei, quem está sofrendo um constrangimento maior é quem está olhando, então todo mundo para de olhar. E o que vai acontecer? Quando ele sair nudo do templo, as pessoas vão me perguntar o que aconteceu, e ele vai contar. E aí a pessoa que criou, o credor que criou aquela situação, se torna a pessoa constrangida pela lei, pela própria lei que ele prega, que ele segue. Então a ideia ali, qual que é? Você criar um constrangimento no credor para revelar a injustiça que está embutido naquela dívida. Aí você vai falar, mas André, tem um contrato de dívida, ele não honrou. Muito bem, então aqui vem a hora de conhecer a situação à época. No século I, depois de Cristo, né, em que ele estava vivendo ali, né, o endividamento tinha se tornado uma praga. Então, com o domínio romano, o Império Romano ele cobrava impostos muito elevados, principalmente da classe mais rica. E a classe mais rica, para fugir desses impostos, corria para o que eles chamam de investimentos ilíquidos, são aqueles imobilizados, que é o quê? Terra. Então eles compravam terra para esconder a riqueza. Você não tinha imposto sobre a terra, só tinha sobre riqueza mais líquida. Então, para conseguir essas terras, você tinha que romper a regra da ancestralidade, ou seja, o camponês tinha uma regra que foi passada pela família dele ali, em centenas de anos, está dentro daquela linhagem é dele. Como que você tira a terra de um camponês? Oferecendo a ele crédito com taxas de juros de 25 a 250, o que ainda é uma fração do que a taxa de juros hoje no Brasil, tá? De verdade, a gente acabou de sair dados 480% ao ano. Então ali era de 25 a 250%, um americano escrevendo, para eles isso é literalmente uma violação financeira da integridade física de qualquer pessoa. Para o Brasil, você fala, olha, daria até para viver bem, né? Com 250 barato. Dá para tomar esse crédito aí barato. É barato, na Palestina. Então, qual que era uma forma? Você endividava os camponeses, que precisavam às vezes de adiantamento, né, para fazer a comprar sementes, fazer o processamento. E uma vez que eles estavam endividados, a terra era uma forma, então, de efetuar o pagamento. Então, você acabava expropriando, né, a terra dos camponeses. Resultado, começou a concentrar as terras, tá? Qualquer coincidência, semelhança com a nossa atual realidade brasileira. Não é simplesmente um acidente. Tinha uma concentração de terras enormes e um monte de gente devendo dinheiro para a classe rica. Então, o que acontecia? O Império Romano taxava demais os ricos para ter dinheiro para suas guerras. Os ricos, então, espremiam a população camponesa, expropriando. Resultado, você tinha um monte de terra que era, na verdade, arada e que a produção era trabalhada por pessoas jornaleiros ou camponeses ex-proprietários, em que você não tinha nenhum proprietário ali. Tá? Então, você tinha um sistema econômico que incrivelmente, não é tão diferente, né, do que a gente tem hoje, que apertava demais a pessoa de baixa renda. Então Jesus está falando para essa população. E a ideia dele é então justamente falar para esses humilhados do sistema como eles podiam reagir de maneira não violenta e desnudar, desmascarar aquilo que parecia um sistema justo, porque regido por um contrato de dívida. Curiosamente, aliás, nem tão curiosamente, o primeiro lugar que eles queimaram na revolta de 66 em Jerusalém, adivinha o que foi? O Templo do Tesouro.
que era onde era o arquivo das dívidas. Qualquer semelhança com o filme O Clube da Luta, né, não é mera coincidência. Aquele cara leu a história. Tem um detalhe da historiografia que se especula que, né, no caso de Jerusalém era no Templo do Tesouro, mas em várias sociedades diferentes os arquivos de dívida eram guardados nas bibliotecas, né? E tem teorias que várias destruições de bibliotecas que aconteceram ao longo do período era por questões de dívida. Não era por barbárie, né? Não, simplesmente você estava tentando zerar a dívida eliminando os registros que tinham da dívida daquela época. Algumas dívidas de Estado, dívidas dos reis da época, outras dívidas de nobres. Tema de arquivo mesmo. E não é à toa, tem um livro que saiu recentemente de um antropólogo britânico que chama David Graeber, em que ele mostra que existe uma relação entre o grau de endividamento e o índice de violência. Só que ele pega os 5.000 anos, os últimos 5.000 anos. Ele mostra sempre que o sistema de crédito de dívida avançou, ele abriu espaço para toda sorte de violência entre seres humanos. E não é à toa que uma interpretação, né, do Pai Nosso, ou seja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mais do que ofensa, porque ofensa, filosoficamente, é uma categoria de dívida. Porque gerou uma ação, vai gerar uma reação. Então, a interpretação do Pai Nosso nessa ordem também tem a ver com um instrumento de dívida, não apenas financeira, mas dívida moral também. Então, quando que você quita uma dívida moral? Com perdão. Não é à toa que se chama perdão da dívida, né? Então, o que Jesus está aconselhando nesse caso específico é que a nudez, né, vai gerar um constrangimento maior em quem está provocando. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Então, a ideia é que o devedor deve transcender a humilhação, né? E aí ele vira o jogo por meio de um protesto contra o sistema que criou a dívida, e aí ele revela e desmascara a injustiça. Então a ideia aqui, e a gente já vai entrar na última parte, Jesus está falando assim, olha, não é para você se submeter e esperar o reino dos céus chegar. Não, o reino dos céus começa agora. Ele começa na sua ação sobre esse sistema dos homens, que ele chama, que no Evangelho é chamado de César, né? As leis de César, né? O Mamon, né? Que são essas figuras, a simbologia do mundo material. E começa agora, então não tem que esperar, não é uma coisa assim, tudo isso faz parte de uma evolução do ser, né, em que você deve ficar sumiço e aceitar na pele tudo isso. A interpretação aqui pelo Walter Wink é que a gente deve sim se insurgir contra essas regras, mas não contra os homens, não contra as mulheres, mas contra as regras que governam os comportamentos que causam perversidade. Você já acabou essa parte? Já. É que eu fiquei com uma dúvida. No começo eu perdi a questão do tirar o manto e sair do templo. Eu perdi esse... Tá, não, segundo, tem a lei, está no Deuterônimo, nessa parte do Antigo Testamento, que diz que o credor, quando ele não recebe do devedor, sim, ele tem o direito de tomar um manto como colateral da dívida. Só que ele deve devolver o manto todo dia ao final do dia para o devedor não passar a noite descoberto. E aí o que Jesus fala é levar a lei até o absurdo. Então, já que é para dar o manto, dá tudo. Já que você vai me despir, você vai despir tudo. Você não vai pegar só uma parte. Não é só a parte que você quer, que o sistema impõe. É a parte que eu estou te dando, eu vou te dar. E você não pode reclamar, porque eu estou te dando a mais. Tá, entendi. Então o que você vai falar? Essa parte, né? Você vai falar, olha, tá vendo? Ele está se mostrando. Aí eu digo, pois é o que você está causando. E aí o constrangimento, segundo essa interpretação, recairia mais sobre o credor. Então você vira o jogo. Entendi. Eu tinha perdido esse pedaço aí. Depois, talvez no final, se der tempo, se não ficar muito extenso, a gente discute um pouco essa história do virar o jogo. Isso é muito característico da tradição judaica. Tem um livro que chama Método Judaico de Resolução de Problemas, do Newton Bonder, e que ele pega no Torá várias maneiras de você sair de situações onde todo o esquema está contra você. Ele está formado para te penalizar, mesmo que seja injustamente. E aí você tem formas de usar a oposição não violenta e inteligente para contornar situações de injustiça, as mais diversas. Bom, então o último exemplo, né, é o caminhar a segunda milha.
E esse aqui eu acho o mais cômico de todos. E fiquei até interessado em saber quantas pessoas morreram por causa disso. Então existia uma prática na Palestina, que era até certo ponto iluminada e esclarecida, que limitava a 1 milha o quanto de serviço forçado um oficial romano podia impor sobre a população. Então um oficial romano tinha que carregar cerca de 30 quilos em equipamento, né, por aquelas longas caminhadas, né, não tinha tanque, nem automóvel, nem cavalo para todo mundo na época. Então o que eles faziam? Eles pegavam pessoas transeuntes, estavam ali na rua e falavam, você pode carregar para mim. E obrigatoriamente essa pessoa tinha que carregar. Só que tinha um limite a esse serviço, que era 1 milha. Tá? E se o oficial romano excedesse ou abusasse desse poder, ele sofria penalidade. Então ele podia ser colocado para ficar de pé um dia inteiro na frente do quartel, ele podia ser obrigado a acampar fora, ou ficar o dia inteiro segurando um punhado de barro atrás, do lado de fora da tenda do comandante, ou podia sofrer apenas uma reprimenda, uma advertência. Tinha vários tipos de punição. O problema é que essa punição era completamente arbitrária da parte do comandante. E como sempre, né, tem comandante que é mais bonzinho ou menos, é amigo ou não, o oficial nunca sabia o que podia acontecer se ele violasse o costume. Então qual que é a ideia aqui? Inclusive o exemplo do Cirineu, né, na Paixão de Cristo. O Cirineu é aquele homem que está lá e o soldado chama e fala assim, ajuda a carregar a cruz. Foi por conta dessa regra. Tanto que ele ajuda por um tempo e depois ele deixa Jesus sozinho, porque era apenas a milha. Bom, então a ideia aqui, quando Jesus fala para carregar a 2ª milha, é porque isso vai tirar o soldado romano da posição de equilíbrio dele, de tranquilidade, e vai jogá-lo numa região de incerteza e ansiedade. Então você está lá carregando 1 milha, terminou, o oficial romano ia automaticamente pegar isso de volta. E aí, é nesse momento que Jesus fala, não, continua carregando, com um sorriso no rosto, e pede para carregar mais. Então o que Jesus está tentando criar? Aquela situação cômica de um centurião romano implorando para um judeu para devolver as coisas dele. Não deixando, e o judeu, não, eu levo para você, imagina, que é isso? E o centurião romano fica ali, peraí, será que ele está tentando me sacanear? Será que ele vai me denunciar? Será que ele está fazendo isso por bem, por mal? Ele está tentando me prejudicar? O que ele está fazendo? Ele joga numa região de incerteza. E o centurião romano não sabe o que fazer. E aí ele falou, é exatamente essa situação cômica que vai colocar na mão do centurião romano o grau, a extensão daquele abuso. Porque ele vai ver o que está acontecendo na pele. Que não vai estar no controle dele. Talvez com medo que isso aconteça de novo, ele não vai pedir para outra pessoa que não sabe como o outro vai... Ou ele pode até pedir, mas, por exemplo, dá menos, não dá todo o equipamento. Ele pode pedir só por um pedaço até ele descansar. A ideia aqui, qual que é? Você colocar o opressor na mesma posição de subjugação, mas nesse caso, por um poder superior. Você está tentando criar um problema dele com o superior dele. Funciona sempre? Obviamente que não, né? Mas a ideia aqui, qual que é? Deixa o soldado numa situação de incerteza. Porque aí ele tem que te humanizar. Ele não tem como te tratar como um jumento, né? No caso, um animal de carga que está carregando de maneira impessoal aquilo para ele. Então a ideia aqui, novamente, não é a insurreição violenta, mas é trabalhar as leis e as regras até o seu limite do absurdo. Isso que eu entendo. Então vejam que não é algo trivial. Olha o grau de conhecimento que você tem que ter da cultura, da lei, para conseguir levá-la até o limite do absurdo. Né? Então já estou terminando, aí tem algumas partes que eu gostaria de ler, porque são interessantes para a gente refletir. Então Jesus coloca, dado que a gente não consegue alterar essas regras imediatamente, nosso papel não é se subordinar, mas justamente tentar revelar sua injustiça para que essa transformação apareça. Depois, as regras são de César, né, no caso do poder instituído, mas a forma de reagir é de Deus. E sobre essa forma, César não tem nenhum controle. E Jesus é o exemplo vivo disso. Seja você acredite que ele é o Messias ou não, o exemplo dele de confrontar diretamente os poderes instituídos, com firmeza, sem titubear, e não tendo nada contra ele, ficar patente que não havia nada contra ele, é exatamente o exemplo
daquilo que ele pregava. Então, de uma situação de servilidade forçada, que é essa que você foi imposto, o oprimido reassume a iniciativa, desestabiliza o opressor e priva o opressor da previsibilidade da reação da vítima. Então, em toda situação, quem já viu os seriados, né, de serial killer, desses estupradores em série, o que sempre faz com que o cara eventualmente seja pego? Quando a vítima tem uma reação que ele não espera. Quando é algo que tirou ali o plano do caminho. Os caras são incrivelmente sofisticados nos planos. Eles conseguem pensar um monte de coisa. Eles só não conseguem lidar com a incrível criatividade de alguma vítima. E aí é nesse momento que ele comete um erro. Então a segunda milha aqui não é apenas uma forma de acumular tesouros no céu, de ser piedoso, pio, né? E aqui ele até coloca, de matar o soldado com tanta gentileza. Né? Não é essa a ideia. Mas na verdade é uma forma de neutralizar uma prática onerosa. Então é uma prática, veja, não está falando onerar o soldado, é onerar, neutralizar a prática da qual o soldado é vítima, por assim dizer. Ele é resultado por ter sido criado naquele meio e aprender que aquilo é daquele jeito. E desumanizar aqueles que ele vitimiza. Então ele neutraliza a prática que é rejeitada, né, em todo o império. Então a ideia aqui é de espiritualidade mundana. Então o reino de Deus deve romper as barreiras humanas do mundo e fazer a transformação, e aqui ele usa como o fermento faz o pão crescer de dentro, não de fora. Então veja, você já tem o calor vindo e é o fermento que vai. Às vezes até sem o calor, né, forte do forno. Ele já faz a massa crescer. Então a ideia é, né, até eu vi uma relação disso com venha a nós o vosso reino, né, que está no Pai Nosso. Então a ideia é justamente pela espiritualidade mundana, ou seja, deixar o reino de Deus governar suas reações às leis humanas, que é um dos elementos da mensagem do Pai Nosso. Não, só lembrando uma coisa que até é curiosa. Alguém de vocês já leu Asterix e Obelix? É essa criatividade que impede que os romanos acabem com os gauleses, sim, né? Não, o Alto da Compadecida. Eles desbaratinam todo o exército romano, sabe, nas coisas tão absurdas. Então você começa a ver Asterix e Obelix sobre outra ótica, né? Um outro ângulo. Não, então, rever Alto da Compadecida. Não, é fantástico. Você vai ver, é isso aqui. É isso aí mesmo. Tipo o Chicó, qual que é o nome do outro? João Grilo, assim, é exatamente isso, assim, existe um sistema de opressão terrível do Nordeste, né, da oligarquia e tal, e eles vão desmontando essas barreiras, sofrendo, né, as reações mais ou menos violentas, né, mas justamente com muita criatividade, muita esperteza, né. É uma coisa que eu estava dando de lado. Não, mas é verdade. É fantástico. É verdade, eu não tinha associado, ó, não tinha lembrado. Mesmo. Então a ideia é que os poderes, eles vão se adaptar, de maneira que você tem que ter muita criatividade para sempre conseguir tirar o equilíbrio dessas regras. Então Jesus vai propor uma forma da gente se livrar de ações e mentalidade de serviço. Então notem que a mansuetude, a mansidão, não é sinônimo de subordinação. Isso, assim, depois que você lê isso aqui, você vai ler o Evangelho, é outra coisa. Segundo essa interpretação, o livro assume outra característica. E qual que é a ideia? A revolução, né, da antiga ordem, muitas vezes pode não estar no seu tempo de vida. Mas não significa que você não deva fazer nada. Então ele cria um senso de divina urgência. Ou seja, não é para esperar para amanhã, não é para esperar o reino dos céus chegar, para começar a agir hoje. E esse senso tem implicações sociais, que, como a gente já discutiu em outras vezes, acabou afetando o próprio sistema judiciário do Ocidente. O Ocidente hoje tem um sistema judiciário que olha o ser humano como um ser humano, não como um objeto. Com exceção de alguns países, como os Estados Unidos e Brasil, né, em que a gente tem populações carcerárias gigantescas. Tá? Mas mesmo assim, já houve um avanço tremendo se comparar, né, ao Vale dos Leprosos. Pensem nisso. A institucionalização da doença que aconteceu, ela tem os seus lados
ruins, nefastos, mas você já incorporou esse ser que antes era excluído, você já o trouxe para dentro da sociedade. Isso tudo é um desdobramento das leis de Jesus. Então, aí como eu já falei, o reino de Deus ele vem rompendo então as ordens do mundo, né, e vai fazendo o mundo se transformar de dentro. E aqui é a última parte. Então, a terceira via não visa apenas ridicularizar o inimigo, mas convidá-lo a ser justo também, revelando a extensão danosa dos atos que ele comete. Somos instados por Jesus a orar por nossos inimigos e pela sua transformação, e a responder aos maus tratos com um amor que é não só divino, porque imita Deus, como cuja essência e força vem de Deus. Daí a ideia, né, de você perdoar os inimigos e vir a nós o vosso reino. A proposta de Jesus vai além dos extremos da inação e da reação exagerada e sugere uma resposta, prestem bem atenção, que promete a libertação do oprimido em relação ao mal. Ou seja, você não reage na mesma moeda, logo você não é encadeado na corrente eterna de ação e reação do mal. Então ele liberta o oprimido ou o indivíduo do mal, enquanto libera o opressor do pecado, de cometer o mal contra o seu próximo. Então é justamente quebrar a corrente que reproduz a perversidade, que reproduz o desvio do bom caminho, que é o significado de pecado. Então, como conclusão, as 4 máximas são: não reaja violentamente ao mal, mas reaja, mas não violentamente. Não compense ou não revide o mal com o mal. Não deixe o mal ditar os termos da sua oposição. Então, se ele não gostar, o problema é dele. Você tem o direito de protestar e reagir da sua maneira. E lembrem-se disso, e esse é um exercício importante, quando vocês se incomodarem com a reclamação de outras pessoas que têm pleitos que você não tem. E eu falo isso como uma pessoa que talvez mais tenha se incomodado no início com pleitos de feministas, movimento negro, os transexuais, LGBT e assim por diante. Porque você tende a diminuir, né, a necessidade do outro. Ah, tá vendo? Por que vai parar o trânsito? Pô, eu também tenho o direito de chegar em casa, né? Pô, precisa parar o trânsito? Pô, tá fechando as escolas? Tá tirando o direito dos outros de estudar? Então é sempre quando você não coaduna com aquele pleito, você tende a julgar moralisticamente, né, o que o outro está tentando chamar a sua atenção. Então não estou dizendo para você concordar, mas só olhe com uma outra perspectiva. E por fim, né, não deixe a violência te levar a imitar o seu inimigo, ou imitar exatamente a violência que te foi cometida. E aí você deve estar, e isso aqui é fundamental, preparado espiritualmente para poder conduzir essas diretrizes. Então, os próximos capítulos, ele vai trabalhar exatamente o grau de sacrifício que viver isso aqui muitas vezes impõe. E por isso que o Gandhi, frequentemente, ele falava, ó, se você, que vários dos seguidores dele não tinham a coragem necessária para não ser violentos. Olha isso. E que aí ele sugeria, se você não tem essa força, não venha. Fique onde você está, é melhor. Porque se você vier, você tem que estar preparado para apanhar, para sofrer tudo na pele, sem reagir. Por isso eles tinham treinamento, isso era formar, né, esses militantes, era um negócio trabalhoso. E aí tem o Martin Luther King, tem várias outras experiências que vão mostrar, né, como que você usava a tecnologia da época, ou usava os meios para revelar as injustiças do sistema. E acho que ninguém fez isso melhor, até melhor do que o Gandhi, foi o Martin Luther King. Ele foi, né? Porque ele usava, né, os meios de comunicação, as passeatas, todas pacíficas. E ao fazer isso, ele gerava a reação violenta dos poderes instituídos da opressão racial. E ele conseguia fazer isso a ponto de várias pessoas brancas chorarem a morte dele. Foi uma comoção tremenda nos Estados Unidos, um líder negro, né, num país como aquele ainda dividido, ainda tinha segregação,
ele conseguiu sensibilizar massificadamente a sociedade americana. As pessoas brancas participavam do próprio... Sim, tem a história de uma mulher... Então, a história, agora eu me esqueci o nome dela, que ela sentava atrás, junto com os negros, e quando pararam esse ônibus, porque os negros estavam sentados na frente, ela foi a primeira a sair. Ela foi espancada, quase morreu. E ela falou, eu sou a primeira. Branca. E se juntou, ou seja, não é qualquer um que faz um negócio desse. Putz, cara, animal, obrigado. Nossa, boa, é fantástico. Tem 2 filmes, cara. Vou olhar sobre outra ótica mesmo. Que exemplificam isso assim. Um é Selma, né? Você já viu esse filme? Nunca vi, mas já ouvi falar. Assiste esse filme. É isso, é exatamente isso. Porque Selma é o nome de uma cidade, né, na verdade. Eles iam fazer uma caminhada e eles tinham passado por meio de um estado que era totalmente racista. Era ponte, né? E era isso, era do lado da ponte era a cavalaria e do outro lado o movimento negro. E aí, enfim, aí você tem que ver o filme lá. E aí tem um outro filme, cara, esse é sensacional, cara, que chama O Mordomo da Casa Branca. Já viu esse? Já. Qual? O Mordomo da Casa Branca. É fantástico. Que ele é também essa história, né? Na verdade é o mordomo, é uma história real. E tem um pedaço lá, uma passagem que... Cara, é a passagem que mais me lembra, assim, do filme. Que é quando o filho do mordomo tá com o Martin Luther King, né, e ele reclama do pai. Ele fala, o meu pai era um subserviente, que ele fica lá atendendo aos brancos. Aí o Martin Luther King vem pra ele e fala assim, você tá errado. Porque o seu pai está dando exemplo de passividade e persistência. E são exemplos como esse que humanizam o negro pro branco. Então o seu pai era uma parte importante no movimento como o nosso. É muito Esse filme pesado. é maravilhoso, vale a pena assistir. O Mordomo da Casa Branca é lindíssimo. E é isso, né? Ele tá lá na Casa Branca e ele aguenta todas as... Ele tá vendo a história acontecer, tá vendo as coisas serem decididas contra o povo dele, e ele tá lá todo dia. Servindo, né? E tem um livro de um cara que chama Malcolm Gladwell, que chama Davi e Golias. Esse cara escreveu um outro livro que chama Fora de Série, que também é muito interessante. Mas nesse livro, que é o último dele, que chama Davi e Golias, ele vai falar exatamente como que numa situação em que você está em desvantagem, como você tem que alterar as regras do jogo dentro do que as regras permitem. E aí ele pega todos os estudos que tem sobre a história do Davi e Golias, e ele mostra que, na verdade, a história de achar que o Davi era uma pessoa, era um menino esguio, tal, que foi lutar contra um monstro, ele redefine isso historicamente. O Davi era um soldado, e ele era um atirador de elite, que na época se usava estilingue, né? E o Golias, na verdade, os estudos até médicos fizeram, mostram que o Golias tinha acromegalia, aquela traço quando você fica muito grande, e um dos efeitos é você não enxergar bem. Você não enxerga as laterais. As laterais, né? Então o Golias, ele tem alguém levando ele. Então se você lê o texto bíblico, você vê por que um monstro, um gigantão, precisa de alguém com ele. E aí como, né, são os vitoriosos que interpretam a história, então colocaram, não, era apenas um centurião acompanhando e tal. Mas era, na verdade, alguém que precisava levar o Golias até o campo de batalha. E um dos efeitos da acromegalia é você ter os ossos aqui do rosto mais fino. Então o que acontece? Os atiradores de elite, eles disparavam as pedras com estilingue giratório, que é na velocidade de uma bala de 45. Então o Golias, ele não é uma pessoa que vai fazer um ato milagroso. Na verdade, o que ele é? Ele muda as regras do jogo, porque o Golias foi para um combate corporal. O Davi levanta a mão, vai, porque era a ideia de você poupar o exército, né? Então você põe os seus 2 melhores lutadores, em vez de colocar todo o exército. E quem ganhar ali tem a vitória sobre o outro. Então ele entra e o Golias está esperando. O Golias fala, onde está você que eu não te enxergo? E ele reverte, ele muda a regra do jogo para um confronto à distância, que é onde ele tem a vantagem dele. E aí ele dispara, né, a pedra, que no jeito que é contada a história, parece que você pegou uma pedrinha e tacou e matou um gigante, né? Mas na verdade ele dispara a pedra e a pedra acerta aqui na têmpora, né, do Golias, que era exatamente onde o osso era fraco. E aí ele derruba o Golias e aí o exército então foge e ele sai vitorioso. Mas é exatamente a mesma situação. Como que você, numa posição de desvantagem, consegue usar as próprias regras e encontrar uma maneira
de reconhecer ali a justiça ou tornar o jogo mais equilibrado. Então veja como tem vários exemplos. Eu convido, se vocês puderem, ler esse livro do Newton Bonder, que chama O Método Judaico de Resolução de Problemas. É muito interessante. Ele é brasileiro. Ele que escreveu A Alma Imoral, não sei se A Cabala do Dinheiro. Cabala do Dinheiro. Chama Newton Bonder, O Método Judaico de Resolução de Problemas. Bom, então é isso. Aí o que eu vou sugerir para vocês, se vocês tiverem interesse, porque essas aulas são muito densas, né? Acho que às vezes a ideia é simples, mas a maneira como ele trabalha é bem densa. Se vocês tiverem interesse, eu posso estender isso para o capítulo seguinte, que vai exatamente mostrar por que o método não violento ele envolve um preparo espiritual. Porque ele vai dizer que quando você lida com o mal, você tem uma tendência a reproduzir o mal. Então você entra no que ele chama de detenção psíquica. Então ele conta várias situações em que ele foi num lugar, estava super bem, ele chegou, viu assim, né, aquela dor, aquele sofrimento, e de repente ele estava com aquela dor e sofrimento porque ele já tinha aquilo dentro dele. E aí ele acabava projetando, né, a dor que ele já tinha naquilo. Por isso que para você poder fazer parte desse movimento, você tem que se entender muito bem. Você tem que compreender suas reações para que você possa suportar o sacrifício, né, as demandas que vão ser exigidas. E aí, por que eu estou sugerindo isso, se vocês concordarem? Porque eu tinha falado para a Fefe de talvez ela fazer uma ou dois encontros. O segundo encontro eu estou criando agora, com ela eu falei só de a gente discutir aquele livro Escutando os Sentimentos, que é um livro da Irmã Dufour, né, em que vai discutir exatamente isso. O que acontece nas diferentes situações em que a imagem bonitinha que você tem de si mesmo é revelada falsa. Que são as situações, né, que você não espera. Não é Reforma Íntima Sem Martírio? Também. O tema dos dois é muito parecido. É que o escutando sentimentos é isso. Como que você demole o ídolo de você mesmo que você criou na sua cabeça, a imagem santinha, perfeitinha, para você entender que você é um ser imperfeito que precisa trabalhar seus defeitos. E aí uma das conclusões desse próximo capítulo é essa, de que você só pode combater o mal com o bem se você estiver completamente abraçando e envolvendo o mal e reconhecendo que ele existe. Porque se você não reconhecer, você vai projetar sobre o outro e vai acabar reproduzindo o mal inconscientemente. Tamanha a sensibilidade e a sutileza, né, que é trabalhar com oposição não violenta. Nossa, André, que aula brilhante. Muito obrigada. Tá bem? Então a gente... Muito bom.